E depois desse interesse dos Estados Unidos, o presidente Lula disse, aqui ninguém vai colocar a mão nas terras raras do Brasil. E isso foi uma fala de Lula. Mas o vice Geraldo Alckmin não descarta um acordo sobre os minerais. Vamos chamar então a Janaína Camelo. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda em tempo real. Então, os próprios presidente e vice não estão se entendendo muito bem e qual vai ser a medida relacionada ao governo americano? Precisa haver uma conversa com relação a isso, né, Márcia? Uma boa conversa, porque essa pode ser aí uma carta na manga nessas negociações com os Estados Unidos, né? As terras raras são ali elementos minerais que são fundamentais na fabricação de tecnologias de ponta, de transição energética, ou seja, estratégico para a economia do futuro. Então, ali, para a fabricação de energia eólica, de smartphones, por exemplo, de dispositivos robóticos, enfim. E aí, o que Geraldo Alckmin disse? Ele disse o seguinte: ontem ele falou que esse tema das terras raras pode ser explorado e avançado. E ele, inclusive, disse que em todos esses encontros que ele tem tido nos últimos dias com representantes de indústria, ele se encontrou também com o setor mineral. E que o setor mineral disse a ele o seguinte, que importa para os Estados Unidos apenas 3% e exporta 20%. E ele disse isso depois de toda essa história com relação às terras raras, esses elementos químicos que são estratégicos para o futuro, porque mais cedo ontem o presidente do IBRAM, o Raul Jungmann, o Instituto Brasileiro de Mineração, disse que foi novamente procurado pelo encarregado ali da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, manifestando interesse do governo norte-americano nos minerais ali estratégicos, minerais que são estratégicos ali, né? Minerais que estão aqui no Brasil, porque o Brasil ele é o segundo país do mundo que tem a maior reserva ali de terras raras. E aí, Raul Jungmann disse isso, mas falou aí para o encarregado que esse tema tem que ser tratado diretamente com o governo federal. Então, veio o presidente Lula logo depois, isso num evento ontem, em Minas Gerais, e disse isso. Ele já se manifestou contrário a qualquer negociação envolvendo aí esses minerais. O que o presidente disse? Ele disse, abre aspas, temos todo o nosso petróleo para proteger, temos todo o nosso ouro para proteger, temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger, né? Ali num recado aos Estados Unidos, e aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro, fecha aspas. Agora é esperar para saber se esse assunto, se essa pauta sobre minérios, sobre terras raras pode ser uma carta na manga nessa negociação toda com relação à tarifa de 50% ali, nessa negociação com os Estados Unidos. Esperar para ver então, Márcia, tudo isso ali é uma expectativa muito grande para os próximos dias, porque é dia 1º, sexta-feira, né? Já deve começar a valer aí essa medida de Donald Trump. Obrigada, Jana, pelas informações. Já você volta em tempo real com a gente, mas eu quero chamar você para a conversa que está em casa, para mandar a sua opinião no nosso WhatsApp, o 11 9 13 25 80 55, e as nossas comentaristas direto aqui de São Paulo, a Deise Ciocari e a Mônica Rosenberg. Começando agora pela Mônica. Mônica, você acredita que essa negociação com das terras raras, ela pode entrar como uma barganha brasileira para tentar baixar esse tarifaço? Justamente isso que a gente precisa, é encontrar qual é o interesse dos americanos, o que é que Trump estaria interessado em negociar para oferecer em troca dessa redução das tarifas. Ele não quer uma discussão política. Inclusive, ele já está sendo pressionado pelo Congresso americano. Ele recebeu hoje uma carta de 11 parlamentares da esquerda, democratas, pressionando porque ele está fazendo uso político das tarifas. Lembrando que os maiores prejudicados com essas tarifas altíssimas de produtos que os americanos consomem com muita intensidade são os próprios consumidores americanos. Então, o que nós temos que encontrar, e a primeira coisa que o presidente Lula precisa fazer é entender a importância que ele terá nessa negociação e não achar que são comitivas de parlamentares que vão resolver, e o que é que pode ser oferecido comercialmente, economicamente, que possa interessar os americanos. O Brasil é o segundo maior depósito de terras raras, a China tem metade das terras raras do mundo, o Brasil tem 1/4, ou seja, metade do que sobra está aqui, mas nós somos apenas o 10º produtor, porque a gente não está explorando esse recurso preciosíssimo e ele poderia sim ser o gancho para a gente poder pescar essa negociação e reabrir essa conversa tão importante.
Deise, a gente vê uma falta de harmonia dos discursos tanto do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, né? O Lula sempre muito mais radical, dizendo ninguém coloca a mão aqui no nosso minério, e o Alckmin já querendo negociar, ouvindo o agro. Você acha que isso prejudica a comunicação do governo em alguma medida? A retórica do presidente Lula prejudica com certeza, porque o que a gente tem visto em relação a ninguém põe a mão aqui pode funcionar para uma retórica para o eleitorado do presidente Lula, mas politicamente ela não funciona. Então, quando entra o Alckmin na jogada, a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade, porque o presidente Lula até agora ele tem agido, e aí abre aspas, com o fígado, né? E o Alckmin tem uma característica mais pragmática que pode funcionar. A Mônica chamou a atenção aqui para um ponto importante, que a gente não agrega valor aos nossos produtos, né? A gente não investe em processamento local. Então, a gente corre o risco de negociar nossa riqueza com uma mentalidade colonizada lá do século XIX. Então, o que a gente precisa agora é ter um acordo estratégico para não virar mais dependência e transformar essa nossa riqueza, em soberania.